Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio do Sítio de Vrax. No episódio de hoje, a segunda batalha espacial e o caos. Bem, caso você tema pela própria vida e não queira ser um alvo da Inquisição, lamento, mas apenas por ver a foto que você já está marcado, então melhor ir até o fim e saber o conhecimento proibido, já que qualquer informação sobre as forças do caos é um segredo guardado a 7 chaves no Império da Humanidade e por uma boa razão. Partindo da onde nós estávamos no vídeo anterior, as forças do caos, lideradas pelo coração da anarquia, um battleship, que seria um encouraçado, a tradução para português, uma nave de linha muito grande, blindada e com armas e capacidade de transportar caças e bombardeios, estava liderando uma frota de 30 naves espaciais caóticas que vieram do Olho do Terror em direção a Vrax, eliminando com relativa facilidade e perdas mínimas as tropas que defendiam o planeta, no caso as tropas da Marinha, comandadas pelo contra-almirante Haziak, e infelizmente foi perdido ali 3 naves de demolição civil que tinham sido colocados vários explosivos apenas para neutralizar um transporte pesado que conseguiu cair no planeta. Uma nave de carga blindada foi capturada pelas forças caóticas, 2 fragatas em português, é que frigate é em inglês e fragata é em português, eu me confundo às vezes, mas é fragata em português, da classe espada, essa espada, mas tá, sem piadinha de pai, beleza. 2 fragatas da classe espada foram destruídas no combate, uma remanescente e o cruzador da classe lunar conseguiu sobreviver e o almirante Haziak estava lá dentro, mas agora o seu cruzador tinha sofrido dano quase que catastrófico e perdeu a capacidade de se comunicar porque a torre de comunicação foi destruída. E agora ele pelo menos sobreviveu, já que o objetivo das forças caóticas eram levar tropas ao planeta e não destruir toda a Marinha Imperial. 2 cruzadores que estavam vindo na sua direção, naves do mesmo porte da sua nave principal ali da classe lunar, decidiram virar sem aparente razão nenhuma, pois reforços chegaram no sistema da Marinha Imperial. Só que sem a torre de comunicação, o almirante Haziak não tinha nem ideia do que estava acontecendo ali. E o que aconteceu foi que 3 naves cruzadoras chegaram no sistema, comandadas pelo almirante Titus Mazur. E o Titus Mazur, na sua nave de comando, a Consul-Trace, puxava a linha com mais 2 naves de classes diferentes, mas todas são cruzadores, logo atrás, e 3 fragatas da classe espada. E elas estavam indo em direção às forças caóticas. Os 2 cruzadores que antes estavam indo para destruir o cruzador lunar ali das forças defensoras de Vrax se viraram para lidar com essa nova ameaça e ganhar tempo para as forças traidoras caírem no planeta e serem colocadas para reforçar as tropas do Cardeal. E o almirante Titus aqui optou por dividir a sua força. O Orion e as 3 fragatas iriam lutar contra esses 2 cruzadores que estavam se aproximando, enquanto ele pessoalmente, apoiado pelo cruzador Covenanter, iriam em direção ao coração da anarquia para tentar destruir ele, porque se eles conseguissem decapitar as forças caóticas, é muito comum o caos estar unido por uma liderança, por medo de uma warband, um grupo de guerreiros do caos muito forte e poderoso. Se tu consegue matar o líder dessa warband, eles se dissipam e geralmente cada um faz o que bem entende, porque é caos, né? Não tem uma ordem e organização.
Então é um jeito rápido de tu eliminar o inimigo, e ele, tendo esse conhecimento, queria destruir a maior das naves inimigas. E também não só pelo objetivo tático de destruir a nave inimiga e talvez acabar com o caos ali, mas também porque o Titus ele queria muito, mas muito, a glória de destruir um encouraçado. Porque assim, o pessoal da Marinha Imperial, eles são se achões, tu não tem noção de como eles se acham um melhor que o outro. Na verdade, o Titus Mazur aqui, ele era meio que um inimigo pessoal do Raziak, ali, do comandante das forças defensoras de Vrax. Eles não se davam bem. O Titus uma vez fez um duelo com um oficial superior do Raziak, que era muito amigo dele, meio que o seu mentor, e o Titus matou esse oficial mais velho no duelo. Então, cara, é que o pessoal da Marinha são os cavalheiros ali de 1800 e pouco, na época que tinha duelos de pistola, de espada, essas coisas. Eles ainda fazem isso no futuro, que voltou à moda, né? A moda gira, então os duelos voltaram à moda. E agora ele estava optando, então, por se dirigir às duas naves cruzadoras em direção à força principal do inimigo. Então eu vou dividir os grupos de nave para facilitar o entendimento do que aconteceu. No caso, o Raziak, tadinho, na sua nave sem comunicação, com boa parte dos motores destruídos, com um dos reatores nucleares inoperantes, as suas naves de suporte também quase no fim da vida. Eles optaram por dividir a tripulação e tentar manter ela funcionante. A única nave que teria alguma eficiência na batalha era a fragata ali da classe Espada, mas ela também levou dano na batalha, só que não estava totalmente fora de combate, só que era a única coisa que impedia de naves menores simplesmente bombardearem aqui o Lord Bellerophon. Lord Bellerophon era o nome desse cruzador da classe lunar, e acabar com ele. Então a coisa mais inteligente a fazer era lentamente tentar se retirar do sistema e depois entrar numa viagem do Warp até um local seguro para poder reparar e reconstruir a nave. Só que ele não conseguia se comunicar, muito menos saber o que estava acontecendo. Eles conseguiram ligar as luzes e tentar passar um sinal, meio que uma mensagem de SOS, para a nave de apoio aqui, a frigata da classe Espada, para ele tentar se comunicar por ele. Mas como a mensagem era apenas por luz, ficou bem difícil o entendimento, então eles foram obrigados a deixar mensagens curtas. Eles conseguiram entender que reforços tinham chegado no sistema. Ele tentou comunicar que ele não tinha condições de apoiar a batalha e que a nave dele tinha sofrido dano catastrófico, incluindo, nesse período aqui que eles estavam tentando restabelecer a comunicação, um torpedo que estava até então não detectado atingiu a parte posterior da nave, prejudicando ainda mais a sua mobilidade. Então, infelizmente, o Lord Bellerophon aqui, o cruzador lunar, não vai poder auxiliar na batalha. E o almirante, que já não gostava dele, ele fez o quê? Ele considerou isso aí um ato de covardia, traição e um ataque pessoal, porque ele só estava esperando algum motivo para falar mal do Raziak, e agora ele tinha. Ele podia julgar isso aí como covardia e abandono do dever. E no caso, falando das naves do outro almirante aqui que chegaram de reforço, o Orion, ele era uma nave da classe Dominator. O que é isso? É um cruzador equipado com um canhão Nova. O canhão Nova é uma arma da era sombria da tecnologia, e nessa época, olha, armas terríveis foram criadas. O Nova Cannon, ele faz o quê? Ele cria uma aberração, uma anomalia gravitacional, um buraco negro no meio do espaço, atraindo as naves para aquela direção, destruindo a matéria. Só que por ser uma arma gravitacional com uma energia enorme,
tu não tem meio que como mirar isso aí, não é um laser que tu atira em linha reta. Então o canhão Nova é bem impreciso e bem difícil de calcular aonde essa anomalia vai se formar, porque o espaço é uma distância de centenas e centenas e centenas de quilômetros, mesmo as naves inimigas tendo uns 400 quilômetros de tamanho, tu vais ter dificuldade de acertar elas com uma coisa assim. Esse canhão Nova foi feito para atirar a longa distância em frotas inteiras, não em um ponto específico do espaço, para causar dano ao que ele atingisse. E isso o comandante da Orion acabou descobrindo do pior jeito possível. Eles esperavam que com o canhão Nova, pelo menos um dos cruzadores ali que tinham se separado para vir na direção deles, fosse interceptado ou pelo menos perdesse a capacidade de se movimentar, e enquanto eles iriam enfrentar um cruzador contra um cruzador e com 3 fragatas de suporte. Porém, nenhum maldito tiro do canhão Nova acertou. Provavelmente ele rodou os dados D1, rodou os dados D1, rodou os dados D1, e ele não conseguiu acertar nenhum dos tiros do canhão Nova nas naves inimigas. Já as naves inimigas, com tiros de longa distância, ele como se fosse um canhão laser enorme, conseguiu neutralizar uma das fragatas, e quando elas se aproximaram, outra também foi atingida e levou dano catastrófico, explodindo. O que era para ser uma luta de 1 para 1 com suporte, virou uma luta de 1 contra 2 com um suporte minúsculo, porque uma fragata só não tem capacidade de destruir totalmente um cruzador, provavelmente vai ter dificuldade até para neutralizar os escudos Void. Então agora os 2 cruzadores inimigos focaram o fogo no Orion. O comandante do Orion, muito inteligente, manteve uma distância segura dos inimigos, mas ele obrigou eles a ficar próximos, que eles não pudessem voltar e fugir dali, mas também não próximos o suficiente para destruir ele completamente. Mesmo assim, numa batalha de 2 contra 1, meio que tentando manter a distância, ele acabou levando vários tiros, só que apenas dano, não vou dizer superficial, mas leve a moderado, não tão grave como poderia ter sido se ele fosse encirculado pelas 2 naves inimigas do mesmo porte. Enquanto a fragata fez a mesma coisa, manteve uma distância relativamente segura, apenas atirando a longa distância e importunando os inimigos, lançando um torpedo aqui e ali para atrasar eles e mantendo o Orion a uma distância segura. Infelizmente, essa batalha, que deveria ser algo meio que parelha, não ficou muito boa para as tropas imperiais e teve 2 baixas aqui de fragatas. Enquanto isso, o comandante do Titus Mazur, agora sem poder ter o apoio do cruzador lunar, ele estava enfrentando os remanescentes das tropas inimigas, o que não ia ser muito legal. Então ele decidiu encarnar o orc que está dentro dele e bater no Anarchy Hard, no coração da anarquia, fazer um ataque de ram, que é uma martelada, bater assim de frente na nave inimiga, enquanto ela estava na baixa atmosfera do planeta e não poderia manobrar, porque agora o coração da anarquia estava descarregando as suas tropas na atmosfera e uma nave na baixa atmosfera leva bastante tempo até ela conseguir subir, porque tu precisa de muito combustível para fazer ela elevar e escapar do empuxo gravitacional do planeta. Então, nesse período, ela estaria vulnerável e praticamente imóvel, pronta para uma martelada. E se isso acontecesse, ele iria derrubar uma nave gigante do caos, além de ganhar a glória por ter feito isso, e mesmo que ele não sobrevivesse ao impacto, o importante é o dever, e o dever dele aqui é derrotar as forças do caos. O capitão do Covenanter já era mais inteligente e ele percebeu: isso aí não vai dar bom.
ô, Almirante, seguinte, vai tu na frente e eu fico mais para trás. No caso, ele pediu autorização para não entrar nesse ataque suicida, até porque o coração da anarquia estava colocando as tropas em cima da cidadela, no caso a Fortaleza dos Traidores, onde ficam os lasers antiaéreos. Era uma coisa meio que suicida, não vai ser bom isso aí. E também eles estão em menor número, existem outras forças do caos ali com quase a mesma tonelagem que eles, vários bombardeios pequenos, os lasers antiaéreos lá embaixo que vão atingir o espaço. Então, olha, a chance era mínima, talvez quase que nula, desse ataque dar certo. Então o Titus liberou ele para não fazer esse ataque e salvou então uma nave cruzadora, enquanto a dele iria tentar a sorte. E ele mandou acelerar todos os motores e a toda velocidade uma linha reta no meio do coração da anarquia. E lá embaixo, os lasers orbitais abriram as suas cúpulas de proteção, porque eles são escondidos, não ficam expostos. Eles levantaram em direção à atmosfera, miraram e começaram a disparar. As naves traidoras focaram todo o fogo possível na nave do comandante Titus. E ele mandou uma última mensagem seguinte para o capitão da sua nave secundária ali que saiu. Ele falou que o comandante Raziak, ele falhou ao dever, ele não deu a ele o suporte nesse momento e ele deveria ir para julgamento. Nesse julgamento, o Titus não poderia participar, mas ele gostaria que ele perdesse o título, no caso o Raziak fosse retirado, o título, o cargo, qualquer honra militar que ele já tivesse fosse apagada da história e que ele recebesse a pena de enforcamento. Se ele fosse morrer, o Raziak, iria com ele. E o Titus, então, depois desse comunicado final, manteve em alta velocidade em direção ao coração da anarquia sobre fogo pesado. Logo, os seus escudos de Void falharam, a blindagem começou a ser arrancada por tiros de canhão, tiros de macrocannon, torpedos, bombardeios de todas as direções pela frota do caos concentrada e o fogo também das baterias do coração da anarquia, que fizeram de tudo para parar essa nave em alta velocidade. E infelizmente esse ataque do Titus falhou. A nave dele virou um destroço espacial e não conseguiu atingir o coração da anarquia. Muito triste, a nave caiu agora, ela ficou na atmosfera ali como uma ruína e não atingiu seu objetivo. Alguns sobreviventes, muito poucos, conseguiram escapar em cápsulas de fuga para o planeta e foram resgatados ali pelo pessoal da Death Corps, e eles falaram que até o último momento o almirante se recusou a sair da cabine de comando. Ele poderia ter também tentado fugir, mas ele não quis. Ele afundou com a nave e, olha, não atingiu nada. Até hoje, a Marinha Espacial estuda isso aí e não sabe se foi um ato de bravura ou um ato de loucura ou simplesmente estupidez. Eu acredito que foi uma fome por glória e estupidez, porque ele acabou de perder a chance que eles tinham de contestar o espaço dos traidores. Mesmo que a nave dele não tivesse atacado diretamente, apenas a presença dela já dificultaria a vida das forças caóticas. Mas agora um destroço espacial e centenas de mortos. Aliás, uma nave dessa aqui, se eu não me engano, tem em torno de uns 14 a 20 mil tripulantes. Morreram de graça, a maior parte deles, sem atingir nada. Desperdício de recursos idiota. Mas alguns acham que ele tentou ir por um alvo maior e acabar com a guerra ali mesmo. Então vai de ti se tu acha isso bravura ou estupidez.
E no caso, eu sei a sua pergunta, eu sei o que aflige o seu coraçãozinho, e enquanto as Death Corps, como é que elas estão lá embaixo? Eles estão vendo um show de luzes no espaço, uma explosão aqui e ali, mas eu quero saber sobre como vai os nossos soldados de Krieg. Bem, eles acabaram de sair de uma violenta ofensiva que reduziu as suas forças, porque mesmo que o grande avanço ali, tendo destruído uma maior parte das linhas inimigas e as defesas previamente feitas, eles ainda tiveram que enfrentar um contra-ataque pesado dos traidores em algumas regiões ali da linha de frente. Não foi totalmente destruídas as fortificações, então eles tiveram que enfrentar os inimigos ainda com torres, bunkers e fortes, e isso fez com que alguns dos batalhões estivesse em torno de 50% da sua força original e a maioria em torno de 70%, mas eles conseguiram puxar a linha até a linha interna, a última antes da cidadela. E essa linha interna, agora sobre o alvo da artilharia, e eles também, graças a esse avanço imenso, eles acabaram com boa parte das suas reservas de munição de artilharia. E sem agora o apoio espacial, reforços não poderiam vir. Então esses batalhões já reduzidos iam continuar reduzidos. A munição não iria ser ressuprida, apenas o que tinha no planeta era o que eles poderiam usar. Nesse momento, até o pessoal de Krieg vai ter que dar um pouco mais de valor à própria vida. E o caos agora dominando os céus, várias cápsulas de descida caíram ali na região da cidadela. Sem uma dominação dos ares, as nossas forças aliadas puderam apenas ver os soldados inimigos vindo dos céus e aumentando as forças dos inimigos. Além disso, essas drop pods aqui, que são parecidas com o que o Império usa, só que a do Caos é um pouquinho diferente, é a Deathclaw Drop Pod, mas elas basicamente funcionam do mesmo jeito. Elas são arremessadas da atmosfera, elas usam alguns propulsores de foguete para reduzir a velocidade da aproximação e cair em pé, e quando elas caem, elas soltam vários super soldados de uma maneira rápida e difícil de interceptar. E isso aqui facilita que eles apareçam em qualquer lugar do planeta a qualquer momento. Felizmente, as forças aliadas tinham alguma coisa de defesa antiaérea, não muita, mas alguma coisa. Então as forças do caos optaram principalmente por colocar os seus super soldados na região já dominada pelas forças do Cardeal e assim evitar baixas desnecessárias. E falando em baixas desnecessárias, vários ataques aéreos começaram a linha de frente dos nossos soldados no chão. Felizmente, os ataques eram feitos na sua maioria por Hellblades e Helltalons. Os Hellblades são um caça leve para o padrão do 40.000. É um caça rápido que ele tem um motor muito potente e ele costuma ser dirigido por um servitor. Um servitor é uma mistura de humano com máquina feito apenas para uma razão. Nesse caso, feito pelos Dark Mecânicos, os mecânicos que caíram para o caos, e esses servitores eles são feitos para agressão e para violência. Sempre que eles matam um inimigo, eles recebem endorfinas e prazer, e sempre que eles não estão matando alguma coisa, eles ficam tensos e irritados. Então isso faz deles serem extremamente agressivos contra as forças inimigas. Pilotos experientes vão usar essa agressão exagerada deles para atrair a esses Hellblades para situações não vantajosas, por exemplo, por cima da tua própria defesa antiaérea e acabar com eles no ar. Mas aqui as forças da aeronáutica imperial,
e não estão presentes mais no solo, elas estão presentes apenas apoiando ali o Lord Bellerophon, o cruzador lunar, que agora está incapacitado e bem longe do planeta. Então a única defesa que o pessoal de Krieg tinha eram as forças do chão, solo-ar, para atirar alguma coisa. E os Helltalons, esse aí seria um caça pesado. Olha, para o 40.000 ele também é considerado leve, mas ele é mais blindado. Ele tem em torno de 6 vezes o peso de uma Hellblade. Ele utiliza 2 Lascannon duplo para destruir naves inimigas e posições fortificadas no chão, além de tanques e outras coisas maiores, porque o Lascannon ele tem uma boa penetração de armadura. Ele possui um canhão automático para defesa, caso alguma coisa está se aproximando dele, e ele tem 8 bombas para utilizar no ataque no chão. Então ele serve meio que uma mistura de caça pesado com bombardeio e apoio de solo com os canhões. Se as forças do caos tivessem um número grande de bombardeios, olha, os nossos soldados de Krieg estariam realmente encontrando o Imperador muito mais rápido do que deveriam. Mas felizmente, apenas com esses caças pesados, eles não conseguiram causar dano extremamente significativo, mas eles incomodaram muito, destruíram posições aqui e ali, destruíram posições de artilharia, posições avançadas, os trilhos e os trens de transporte, defesas avançadas dos nossos soldados de Krieg, as lindas trincheiras construídas com tanto suor. Sacanagem isso aí, coisa do caos, pessoal de caos não sabe brincar, mas ok, 1 minuto de silêncio pelas trincheiras perdidas. Ai. E no caso, esses ataques aéreos ficaram bem, mas bem frequentes. Lá no chão, as poucas defesas antiaéreas dos soldados de Krieg tiveram que dar preferência a locais estratégicos, aos trens de transporte, às posições de comando e de comunicação, aos pequenos portes espaciais improvisados. No caso não é bem mais improvisado, mas eles são bem menores do que era o de Vrax ali inicialmente. E felizmente, ainda bem, graças ao Big E, as forças de Krieg, mesmo que o comando insistisse que não precisava de nenhuma defesa antiaérea, eles levaram pelo menos um contingente, porque eles são paranoicos. O pessoal de Krieg sabe que aonde eles são enviados costuma dar tudo errado. Então eles tinham defesas antiaéreas e eles instalaram, ainda bem, escudos Void nos portos espaciais improvisados que eles utilizavam para suprimento. Se não fosse isso, obviamente as forças caóticas iriam simplesmente bombardear esses portos espaciais e acabar com a campanha por aí mesmo. E tu pode perguntar, por que eles não bombardeiam as posições ali de Krieg? Pelo mesmo motivo de que as forças imperiais não bombardearam os traidores. Eles estão muito próximos agora, uma linha da outra. E as armas espaciais do 40.000 não são feitas para ataques de precisão e sutileza. Elas são feitas para devastar uma área gigante. Se uma dessas balas penetra pelo solo poroso aqui do planeta de Vrax e atinge os bunkers subterrâneos, lá vai-se toda a razão pela guerra. Os traidores também querem botar as mãos nos equipamentos ali guardados, nos suprimentos aqui de baixo, porque os traidores, eles, olha, não sei se tu percebe, caos não é muito bom para produzir coisas. Então eles roubam quase tudo que eles precisam. Então o que eles puderem botar suas mãozinhas traidoras, eles vão botar. Então agora a defesa antiaérea de Krieg e os escudos Void nos portos espaciais trabalharam dia e noite, o que não ajudou muito os soldados da linha de frente, que não podiam contar com muitas delas, mas o pessoal da artilharia, a logística maior dos trens ali, dos mecânicos, e o pessoal do comando, pelo menos teria uma relativa segurança das forças antiaéreas.
E falando agora nos soldados inimigos que chegaram para ajudar as forças do Cardeal. 3 divisões de Cornet Berserkers. Divisão é um termo muito errado para isso aí. Seria melhor Warband, grupos de guerreiros, porque o caos não é igual ao exército imperial, não é uma coisa organizada e coordenada. Um grupo de guerreiros caóticos aqui dos super soldados pode ser composto por 10 super soldados, pode ser composto por 200. Então eles variam muito em número, mas geralmente eles são pequenos, porque o pessoal do caos, surpresa, costumam ser egoístas e cada um por si, eles só obedecem o poder e o medo de um comandante muito agressivo. E por falar em comandante agressivo, esse pessoal aqui, seguidor de Khorne, era liderado por Zulfor the Blood River. Zulfor é um dos comandantes principais das forças caóticas das Cruzadas Negras. Então esse cara é famoso, agressivo e violento e um alvo perfeito para uma bala de bolter sagrada no meio da testa. Mas esses seguidores de Khorne, em sua maioria, eram descendentes dos Devoradores de Mundos, a Legião do Angron, e agora que depois que o caos separou e cada um por si, eles vieram aqui para tirar sangue dos inimigos pelo Deus do Sangue. E eles não iriam parar até o chão ficar vermelho com o sangue de inimigos, aliados ou o que for, em glória de Khorne. E além deles, o Papai Nurgle também vai mandar suas bênçãos para todo mundo que é fiel a ele. Ele mandou 4 diferentes warbands dos marinheiros da praga, os seguidores de Nurgle. Esses heréticos cheios de vida, no caso vida de parasitas, fungos, moscas e criaturas demoníacas dentro deles, que realmente representam as doenças de Nurgle, vieram para abençoar com os presentes do Papai Nurgle, levando a praga, a doença, a destruição, e ali naquele local confinado, cheio de gente, onde deveria ter em torno de uns 4 milhões de pessoas ali em Vrax, um local perfeito para espalhar a bênção de Nurgle e seguir fazendo a vontade do seu Deus. E os Plague Marines, eles, do contrário dos Berserkers que só saem correndo, matando todo mundo, eles utilizam táticas. Eles costumam atacar com uma barragem de artilharia. Depois utilizam gases venenosos e armas químicas com doenças, obviamente, e armas biológicas no caso, e depois eles avançam através dessa cortina de armas biológicas nos seus inimigos já enfraquecidos e doentes, atirando com armas bolter enferrujadas, mas que funcionam do mesmo jeito, levando a morte e a podridão a seus inimigos, e os seus inimigos mortos criam vida, e vida é Nurgle. Qualquer coisa apodrecendo alimenta o Deus deles. Então eles levam a morte para a podridão e a alegria e a felicidade para os seguidores do Pai das Doenças. E esses aqui, 4 warbands, como eu disse, não dá para saber exatamente quanto elas são, porque algumas são menores e outras são maiores. Depois que eu falar de cada uma, eu vou dizer uma estimativa de quantos Space Marines, aqui, marinheiros do caos, tinham no planeta. Existiam também um contingente da Legião Alpha, que seria no caso do Alpharius e do Omegon, e da Black Legion, os antigos filhos de Horus, que depois do que aconteceu na heresia do Horus, se chamaram de Black Legion. Então existia um contingente deles, mas o número não era assim excessivo comparado com as outras duas que eu citei anteriormente, mas tinham membros da Legião Alpha e da Black Legion. E também, esses aqui possivelmente eram os mais poderosos dos heréticos que vieram para o sítio. A Steel Breathen, uma warband dos soldados de ferro, dos Iron Warriors, os filhos do Peterado, eles são especialistas
nesse tipo de batalha, em batalhas de sítio, duelos de artilharia, fortificações, reconstruir coisas destruídas, e eles vieram para mostrar do que são capazes, fortalecer ainda mais as defesas ali de Vrax, criar novas posições defensivas, pontos de killing grounds, que seria locais de matança, que várias posições que atiram no mesmo arco e têm a mesma visão, locais de vantagem para os defensores utilizarem, e esses aqui são profissionais. Eles não vieram aqui para a glória de nenhum deus, eles vieram para ganhar a maldita batalha. Eles não estão nem aí em deixar os seguidores de Khorne correr loucamente e se matar com o inimigo, os seguidores de Nurgle ficar distraindo o inimigo e chamar a posição da artilharia deles para si, movimentando-se lentamente no campo de batalha, chamando a atenção, desde que eles depois pudessem atacar precisamente aonde dói, tomar o que é necessário e destruir o inimigo no processo. Eles são os profissionais, os guerreiros frios e calculistas que vieram para vencer e não para lutar pela glória de uma entidade caótica. Os guerreiros do caos, os guerreiros de ferro, os Iron Warriors, são uma espécie diferente do seu herético típico. E, além disso, falando em herético típico, mais de 500 mil de fanáticos do caos. E esses aqui variam em muito a qualidade. Alguns eram mercenários profissionais, seguidores do caos. Outros cultistas, que no caso sem nenhum treinamento qualquer. Outros completamente insanos, levados por uma sede de sangue e glória em batalha. Então tem vários tipos desses seguidores fanáticos, mas tu podia usar os menos úteis para simplesmente manejar as linhas de frente, enquanto os mais estáveis, eu ia dizer mais cabeça, porque eles são meio fora, mas os que pelo menos sabem manter uma posição e uma linha defensiva, tu bota eles manejando as armas pesadas, as posições defensivas melhores, e como teve uma perda muito grande de soldados nesse último avanço das forças de Vrax, pelo menos agora esse reforço ia ser bem-vindo para manejar essa linha interna e as defesas da cidadela, mesmo que avariasse muito a qualidade desses fanáticos. Eu vou chamar eles de os perdidos, almas perdidas, eles são chamados em inglês, mas tudo bem, eles são basicamente cultistas do caos, completamente insanos, e alguns são muito bons em matar coisas, outros são só loucos. Então, olha, varia muito, mas todos eles são perigosos e eles vão matar o inimigo se eles tiverem a chance de matar. Então, não subestime uma horda de seguidores do caos. E como, olha, eu gosto de deixar o pior pro final, tudo que é ruim, cara, vem em pacotes grandes, né? E no caso, se lembra daquele transporte que caiu no planeta e conseguiu fazer um pouso de emergência? Pois é, boa parte da sua tripulação morreu ali nessa queda e algumas máquinas foram destruídas, apenas para ser arrancados pedaços e alimentar as fortes, as máquinas que conseguiram se manter. Ao redor dessa nave começou a fugir vários daqueles seguidores do caos, procurando ali ao redor do planeta uma rota para chegar na cidadela. E de repente, BUM! Vários tiros começaram a quebrar o casco dessa nave caída de dentro para fora e estourar naquele pessoal seguidor do caos que tinha saído antes. Pedaços gigantes de ferro derretido caíam em cima dele. Tiros que criavam crateras começaram a sair, matando centenas desses seguidores do caos. E dessas aberturas recém-criadas começou a marchar titãs da Legion Vulcanum. A Legion Vulcanum, uma das legiões traidoras da época do Horus, essas máquinas colossais, agora possuídas por entidades do imaterial, demônios, ou simplesmente guiadas por príncipes, que seriam os pilotos aqui das titãs,
também completamente perdidos no caos, estavam marchando em direção à cidadela. Agora o poder de fogo superior chegou para o lado dos traidores. E quais tipos de titãs eles tinham? Só um detalhe aqui. Caos em inglês se escreve com H aqui no 40.000, então eu botei aqui porque eu botei a frase inteira em inglês, né, do jeito que estava lá, mas caos em português é sem o H. Dos dois jeitos ali a gente entende, não tem problema. Existiam duas, então. Felizmente não tinham as maiores das titãs do caos, mas eles tinham um número de Chaos Warhounds que são equivalentes às imperiais, e as River Class, que também são equivalentes às imperiais da mesma classe. Essas titãs têm armas suficientes para fazer pó com qualquer tanque super pesado, e as forças de Krieg estão preparadas para muita coisa, mas contra titãs, cara, não vai dar certo, eles não têm equipamento pesado para isso, eles não foram informados do tipo de inimigo que eles teriam que enfrentar no planeta de Vrax. Então eles estavam terrivelmente despreparados para titãs. E falando nisso, nas forças de Krieg, no próximo episódio, tu acha que eles vão deixar se desmotivar? Tu acha que isso aí vai botar os nossos soldados de Krieg para baixo? Meu amigo, no próximo episódio, a ofensiva tem que continuar. Tudo de bom, vejo vocês lá e o Imperador protege.